Uma das formas que pessoas narcisistas usam para evitar a vergonha de ser quem elas são é pretendendo que nada aconteceu, que elas não fizeram nada. Então, para evitar sentir essa vergonha, porque essa vergonha machuca o ego falso que ela criou para te enganar e para enganar todo mundo, inclusive ela própria, elas fogem dessa vergonha a qualquer custo. Por isso que elas nunca assumem o comportamento abusivo delas, para evitar essa vergonha de ser quem elas são, que é serem abusivas. É o monstro da vergonha que pessoas narcisistas fogem o tempo todo. Então elas têm que estar se distraindo o tempo todo com você e com outras vítimas, com todo mundo, fazendo 1001 coisas, se envolvendo com o que não presta, te culpando por tudo, dizendo que você é uma pessoa louca, e assim ela não se responsabiliza por nada do que ela comete com você e com todo mundo. O abuso pior é você quem sofre no privado, mas pessoas narcisistas abusam todo mundo, mesmo as pessoas de fora, porque elas têm que manipular as pessoas o tempo todo, e manipulação é uma forma altíssima de abuso emocional. Ela pode não maltratar e nem humilhar as pessoas fora de casa. Quem sofre isso é você no privado. Mas não há ninguém que se relacione com uma pessoa narcisista que não seja abusada, que não seja manipulada, que não seja seduzida. Então, ela grita com você, tem uma discussão feia com você, te insulta, às vezes pode até te bater, se for uma pessoa narcisista, agressiva fisicamente também, te desrespeita, e no dia seguinte elas fingem que nada aconteceu. Ela finge que ela não falou nada, que ela não fez nada no dia anterior. Então ela acorda, vai fazer o café, acorda sorrindo, te tratando bem, já te dando uma pequena bomba de amor de manhã, já para te calar, já para você não tocar no assunto, e você fica sem entender nada, porque no dia anterior ela te tratou super mal. E elas fazem isso para você se sentir melhor, para você não falar nada sobre o que ela fez com você. E se você insistir em tocar no assunto, no episódio da noite anterior, ela vai dizer, não, vem cá, eu te amo tanto, vamos deixar isso no passado, sendo que foi a noite anterior. Assim, ela evita falar sobre o comportamento abusivo dela e ela não se responsabiliza nunca pelo que ela faz. Então, elas têm esse tipo de comportamento para evitar a vergonha e a responsabilidade do comportamento abusivo delas ao mesmo tempo. Porque se responsabilizar é essa pessoa narcisista assumir que ela é abusiva, que o comportamento dela é repugnante, é vergonhoso e que ela tem sérios problemas. E que ela não é perfeita, que é essa ilusão que ela quer manter intacta na cabeça dela e para todo mundo que ela engana. Por isso que elas nunca se responsabilizam por nada de errado que elas fazem. Ou então elas podem acordar de manhã, fazer alguma coisa horrível com você e fingir que nada aconteceu. Ela pode te mandar uma mensagem te humilhando, te esculachando, e daí segundos depois ela manda outra mensagem dizendo que te ama. Ou ela briga e some e te dá o tratamento de silêncio. E depois de 15 dias, ela aparece com um buquê de rosas para você. Ou com algum presente que ela sabe que você estava querendo comprar. Mas ela não vai tocar no assunto que fez ela te dar o tratamento de silêncio por 15 dias. E o porquê que ela sumiu? E isso que eu estou falando aqui, eu acho que eu passei em todos os meus relacionamentos, inclusive com a minha família. Quando eles me maltratavam, depois eles me tratavam como se eles não tivessem feito nada comigo. E nos relacionamentos amorosos foi pior ainda. Então elas te insultam, te colocam para baixo, falam coisas horríveis para você e vão dormir. E dormem bem, tá? E você fica extremamente magoada e chora a noite toda até pegar no sono. E por que que elas fazem isso? Porque elas não te amam, elas não estão nem aí para você. Elas não se preocupam com você. Elas não querem saber da forma que você se sente e muito menos sobre o comportamento abusivo delas que fazem você sofrer. E ela dorme bem porque ela só está preocupada com ela mesma. Ela está preocupada em acordar cedo no dia seguinte porque ela tem que fazer isso, fazer aquilo. Ela está preocupada com a agenda que ela tem que cumprir no dia seguinte. Ela não está preocupada com os teus sentimentos, com a dor que ela te causa. Pessoas narcisistas, elas são parasitas, elas são vampiros. Então ela tem que tirar esse veneno emocional tóxico delas e colocar isso em você. Então, por isso que depois de um bate-boca pesado, depois de um barraco, você fica destruída, você fica machucada.
E a pessoa narcisista relaxa, ela vai dormir que nem um bebê, até sonha, ronca, porque elas não têm a capacidade de regular as próprias emoções desreguladas delas. Elas têm que regular as próprias emoções através de você, através do outro. E como é que elas regulam? Colocando todas essas emoções ruins em você e pegando as suas boas. Elas fazem uma troca de energia. Por isso que a projeção é uma grande arma que pessoas narcisistas usam, tanto quanto a manipulação. E quando elas te tratam como lixo e dormem melhor do que ninguém, é porque elas fazem essa transferência energética. Ela fica relaxada depois que ela faz isso com você. E a energia de baixa vibração energética e demoníaca delas vai para você. Isso afeta o seu corpo e a sua mente. E a sua vida também, em geral. E elas roubam a sua energia boa, a sua luz. E isso faz elas ficarem vibrantes, energizadas. E você fica com o fardo delas. Por isso que elas dormem tão bem. Porque elas jogam em você esse peso delas. E elas dormem bem por isso. Porque elas também não estão nem aí para você. Elas não sentem culpa por nada do que elas fazem com você. Enquanto você fica triste, chora a noite toda, mal consegue dormir, fica perturbada emocionalmente. E você não entende o porquê que essa pessoa narcisista faz isso e depois ela dorme tão bem e não tá nem aí para você. Porque é exatamente isso. Ela não tá nem aí para você. Então a pessoa narcisista, ela projeta as inseguranças delas e a desregulação emocional delas em você. Então ela vai dormir e cai no sono em segundos, porque ela se recarrega energeticamente às tuas custas, te causando dor e sofrimento, te colocando para baixo. Porque te colocando em baixa vibração energética, no medo, na dor, no sofrimento, na raiva, na tristeza, que elas alimentam esses demônios que operam através delas. Então você fica na escuridão e elas ficam na luz, na tua luz. Enquanto você fica chorando a noite toda, com a cabeça a 1000 por hora, pensando no que você poderia ter feito melhor, no que você poderia ter evitado, no que você pode melhorar, a pessoa narcisista, ela não tá nem aí. Ela dorme e acorda sem nenhuma culpa pelo que te faz, sem nenhum remorso, porque elas são apáticas, que é o contrário de empatia. E por essa razão, ela não sente nada te causando dor. Ela se sente até livre e contente para dormir a noite toda. E para acordar e deixar tudo no passado. Colocam uma pedra em cima de tudo que elas fazem. E elas fingem que nada aconteceu, que elas não falaram nada e que elas também não fizeram nada. Elas fingem não entender o porquê você está triste, o porquê você está de cara fechada ou de mau humor. Elas fazem de conta que nem percebe e você fica só esperando elas perguntarem para você jogar tudo na cara dela. Só que ela não faz isso. Ela te ignora completamente. Assim você não fala do comportamento ridículo, nojento delas. Então, se você deixa uma pessoa narcisista te humilhar, te desrespeitar uma vez, ela sempre vai fazer isso. Se você deixa uma pessoa narcisista te invalidar, te colocar para baixo, te desvalorizar uma vez, ela sempre fará isso. Porque você está permitindo que ela te trate assim. Porque senão você cortaria o mal pela raiz. Assim ela não ia ter mais chance de fazer nada disso com você. E eu aprendi isso da pior forma e eu tenho certeza que muitos de vocês também passaram por isso. Então você não consegue salvar e consertar uma pessoa narcisista ficando ao lado dela, se sujeitando ao abuso. Você não é Deus e você não é centro de reabilitação para transtornos mentais, para ficar tentando consertar e salvar uma pessoa narcisista. Porque você não é hospício e muito menos o Deus do impossível. A sua oração e o seu amor não vai salvar uma pessoa narcisista. Levar a pessoa narcisista para a igreja e para ser exorcizada, ela não vai ser salva. Quem tem esse poder de transformar uma pessoa narcisista é ela própria, aceitando o Deus de todo o coração como Deus da vida dela. E esses demônios que operam através dela não querem se sujeitar a Deus. Não querem aceitar Cristo tomando conta do espírito dela. Por isso que a pessoa narcisista não muda. Porque tem essa barreira demoníaca impedindo que ela veja a luz. Então ela tem que roubar essa luz das pessoas. Porque o demônio está no mundo para roubar, para matar e para destruir. E a pessoa narcisista é um hospedeiro para esses demônios. Para destruir a vida das pessoas que têm luz.
porque elas não querem aceitar a luz do Divino Espírito Santo naquele corpo, porque o corpo dela já está tomado pelas trevas. Então, o seu sacrifício, ficando ali do lado da pessoa narcisista, a sua oração, não há igreja e não há exorcismo que salva uma pessoa narcisista, mas ela própria se voltando para Cristo. E assim ela muda de comportamento, porque se ela vai para a igreja e não muda de comportamento, ela não aceitou Deus como o Deus da vida dela. E o comportamento dela continuará sendo vergonhoso e demônico, porque o seu amor que vem de Deus não entra, não atravessa a pessoa narcisista. O seu amor e o seu sacrifício não serve de nada, porque você está lidando com uma pessoa narcisista, uma criatura de outro nível. Você não está lidando com uma pessoa humana normal. Então, ficar paparicando pessoas narcisistas, rezar por ela, não vai fazer ela ficar boa e mudar de comportamento com você. Porque você é que é a pessoa boa e você não merece ser tratado como lixo e muito menos como a última opção. Então, saiba o seu valor, se respeite, porque você merece ser feliz e você merece ser livre. Porque o que essa pessoa narcisista te oferece é só abuso. É só tristeza, é só decepção, é só dor, é destruição na tua vida. E isso não é nem cuidado, nem preocupação e muito menos amor.